Meus amigos, um episódio especialíssimo hoje do Pode Conversar. Eu vou falar para a Mayra aqui, né? Só para a Mayra, não para vocês não. Eu até falei para ela, Mayra, eu acho que eu nem vou participar dessa mesa porque eu não mereço estar sentado. Mas ela disse, não, Fabão, você vai ter que participar e tudo, porque eu já fiz essa provocação para a Mayra, né? Para ela pular para o lado de cá e ela ser a host de algumas edições especiais Vou. aqui, Tô no estágio. né? Então, Mayra, hoje nós temos aqui Doutor Freitas. Doutor Freitas, um prazer enorme tê-lo aqui. Três gerações do empreendedorismo, da CDL Jovem e o presidente atual, né, Filizola, que gentilmente cedeu aí o tempo, assim como o Doutor Freitas e a Mayra, para estarem aqui conversando com a gente. E a primeira pergunta que o Pode Conversar já tem, tradicional, é uma pergunta que a gente usa inclusive na contratação. E aqui o contrário, porque o único que podia ser contratado aqui seria eu, né? Mas vamos começar por aí. É, Doutor Freitas, pelo Doutor Freitas, quem é o senhor? Em um minuto. Eu sou um jovem cearense vindo do interior, uma história muito parecida com as demais, onde o conhecimento fez a diferença. Meu pai sempre me disse que ia me deixar uma herança grande e que ninguém ia conseguir alcançá-la, tirar de mim. E eu, empolgado, pensava naquele tempo que ele ia me dar um cavalo bem grande, bonito, que era o objeto de desejo dos jovens da época. E ele me deu foi estudo. Naquele tempo, um empresário do interior pequeno, colocar o filho para estudar fora daqui, era acreditar muito e investir muito no conhecimento. Ele só teve dois filhos, eu e um irmão, todos nós dois estudamos fora daqui, não em outro país, estudamos aqui próximo, no Recife, mas ele fez isso. Eu sou eternamente grato a ele, porque de fato foi o que fez a diferença na minha vida, foi o conhecimento. Que maravilha. Ele economizou muito, viu, pessoal? Formado em Direito, membro do Conselho de Ética, um empresário multissetorial, mas nós não vamos chegar porque, enfim, a mesa hoje está cheia. E, Filizola, eu também não posso deixar de tocar isso. 40 anos de Santa Branca, um farmacêutico que resolveu empresariar, mas primeiro as pessoas e depois as empresas. Por Primeiro as favor, pessoas, com certeza. quem é o Maurício? Eu sou, antes de tudo, um sonhador e desde pequeno eu já sonhava em empreender. Pegava lá os primos na cidade, comprava mercadoria fiada, pegava uma mesa da avó, ia para a feira e gostava desse contato com o cliente, de ouvir, de negociar, mas eu sempre respeitando a liberdade, conhecendo as pessoas, interagindo. E foi assim que eu fui construindo esse legado do servir, porque empreender, em essência, para mim é servir. E cada um busca isso na sua jornada. E aqui nós estamos com um time que faz esse nosso ecossistema da CDL, o meu amigo Freitas, minha amiga Mayra, que estão também dentro desse ecossistema servindo no nosso dia a dia. E para mim também é isso, ou seja, muitas vezes você olha para a empresa que foi construída, nós estamos aí fazendo 40 anos agora, dia 27, mas ao mesmo tempo nós estamos servindo o coletivo. E aqui nós temos exemplos de servir coletivamente na nossa instituição CDL, FCDL, CDL Fortaleza e CDL Jovem. Que maravilha. Mayra, normalmente, primeiro as damas. Mas como você vale por vários homens, eu me deixei por último. Então vamos lá, Mayra. Só para quem, né, não teve o privilégio ainda de lhe conhecer mais e tudo, além de farmacêutica, também é colega do Filizola, também é empresária, cliente Converse, do que nós muito nos orgulhamos. E aí? Tá bom? Antes de me apresentar, assim, eu quero, na realidade, agradecer, né? Acho que esse momento é tão importante para a gente, como o Certeza. mundo é diferente. Eu acho que
quando o Maurício falou em sonhador, é interessante, a gente tem alguns pontos de conexão, né, em comum, e era o que eu exatamente iria colocar, que eu sou uma sonhadora que nunca desisti. E eu vejo que como as coisas são possíveis, né? Hoje, por exemplo, conviver e aprender diariamente com o Dr. Freitas, com o Maurício Filizola, que são ícones para mim, que eu tenho respeito, né? Maurício Filizola, na época de faculdade, era um farmacêutico que era apresentado a nós, que também, né, sou farmacêutica, como alguém que tinha uma trajetória de sucesso, né, e que era uma trajetória que transcendia a questão profissional, acho que como pessoa, como direção. Então, hoje a gente está aqui sentado, conversando, dialogando. Olha que riqueza, né? Doutor Freitas, que é um homem que tem tanto a nos ensinar, que nos ensina. Uma vez que eu tive lá, doutor Freitas, vamos conversar? E aí, em uma hora, ele consegue mover situações em mim relacionadas ao quanto que a gente pode, enquanto juntos, né? Enquanto associativismo, o quanto que a gente pode ir além, e ele em uma hora vira chaves em mim que hoje eu consigo permear de uma forma mais confortável e com mais clareza. Então, a Mayra é essa junção de tudo que teve a oportunidade de aprender, né? Eu acredito que, assim como o Dr. Freitas, a questão do conhecimento é algo transformador. Meu avô, ele foi um cara que me ensinou e foi a minha grande referência, que era advogado, era jornalista, era contador, né? Que na minha infância o vovô já dizia e eu via isso, né? Acordar às 3h30 da manhã para ler. E ele lia do francês a Bíblia, a livros, né, de autoconhecimento. Ele falava de coisas que ninguém falava. Então, eu sou essa pessoa que aprendi e hoje coloco em prática essa junção desses aprendizados. E eu sou um eterno aprendiz. Acho que essa é uma grande característica minha. Aí eu tenho que fazer uma provocação que só vocês podem responder. E eu estou aqui para aprender também. O associativismo, ele é uma força invisível que realmente faz parte das empresas que têm sucesso e crescem, né? Agora, vamos falar dos desafios disso, porque às vezes é tão difícil a gente conseguir a agenda de 4 pessoas, né? Então a É, Mayra nos brindou aqui com esse choque de realidade, ela mostrou para a gente. Imagina quantos associados tem no CDL Jovem, quantos associados tem no CDL Mãe, quando vai para o Nacional, né, doutor Freitas? E se juntar aí alguns poucos anos desse jovem sonhador, como o senhor disse que é, como é que é isso aí? O associativismo, se a gente for para a essência, ele não é, ele é imperioso, ele é necessário para quem quer desenvolver-se, principalmente nesse mundo de hoje. Não ficou mais como uma opção, é uma necessidade. Você tem que estar junto, você tem que caminhar junto. Senão, você não vai muito longe. Hoje, com todas esses desafios que a gente enfrenta, quer de ordem nacional, quer internacional, quem está fora do contexto, sozinho, a tendência é encontrar um muro bem grande na frente. E eu digo, isso é uma definição minha de associativismo. Eu não li aí não, pessoal. E pode ser até que tenha, a gente lê às vezes, né? Às vezes a gente pode ter lido e não lembra, né? Mas eu digo que o associativismo o que é? É o somatório de inteligências, de vontades, de experiências. É um somatório com o propósito de construir soluções, buscando soluções coletivas. Você tem que enxergar o associativismo com esse viés. São inteligências que se reúnem, experiências que estão ali somadas e que podem construir soluções. Entre o problema e a solução, eu tenho o associativismo no meio que diminui esse espaço. Se eu tiver a contribuição de quem já tem uma experiência adquirida, eu sozinho, como é que eu vou encontrar a saída? Então, os empresários, inclusive aqueles que nos escutam, vejam no associativismo essa oportunidade. Venha para uma entidade trazendo a sua contribuição. Não venha buscar nada. Traga o que você tem de bom e venha somar com o que tem aqui dentro. Nós certamente iremos construir algo diferente. Então, essa é a minha noção
Essa, no meu aprendizado, o que é o associativismo? É o somatório dessas inteligências. Esse é o desafio grande. Então, você não vem... Hoje não é mais opção, é necessidade. Senão, você não vai sobreviver. O senhor já respondeu metade da pergunta que eu ia fazer para o Filizoto. Tá Ele difícil. já tem, ele não leu isso aqui. Agora o doutor Freitas deve ter alguma coisa aí, né? Deve ter Não, um a sexto sentido intuição aí, com apurado. certeza, Apurado. bem apurada. O que realmente significa fazer parte do ecossistema do CDL hoje, né? E aí seria interessante, o Ceará ele se destaca em várias áreas com relação ao nacional, às vezes até com relação ao mundo, né? Eu mesmo entrevistei aqui o McDowell, que está à frente do projeto do TikTok, que é o Omnia, e o Pátria e tudo, quer dizer, um data center, investimento, maior investimento divulgado da América Latina. O que é que significa fazer parte do ecossistema CDL, né? E hoje, como que está o CDL aqui no Ceará perante o nacional? Ok. Bem, nós temos um ecossistema que é composto da CNDL nacionalmente, que congrega aí as federações em cada estado. E aqui no Ceará nós temos a honra de ter como presidente esse grande amigo, que é o amigo Freitas. Dentro do estado aí nós temos quase 80 unidades, né, Freitinhas? 85 unidades. 85 unidades nos municípios de CDL. E a nossa CDL de Fortaleza, e temos também a CDL Jovem, ou seja, é um ecossistema que cada um tem que desempenhar uma função. Você vê aqui que o meu amigo Freitas, na FCDL, ele conversa com 80 e poucos municípios diretos que têm ali a sua unidade, mas ao mesmo tempo não deixa de representar o comércio daquelas regiões que, mesmo não tendo a sua unidade, está lá também defendendo o coletivo. Nós estamos, quando a gente fala do ecossistema, a gente tem aí a representatividade, o diálogo aberto, o network, buscando inovações, porque muitas missões também são desenvolvidas pela CDL de uma maneira ampla no nosso país. A própria Mayra teve numa missão agora recente em Nova York, também com um grupo de diretores. E esses conhecimentos eles são repassados. Ou seja, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia busca levar também isso à base. Porque quando nós estamos educando para a gestão, que uma visita dessa muitas vezes traz insights para serem implementados no negócio, no dia a dia, na interação com os clientes, com os colaboradores, cria-se uma ambiência melhor para o próprio negócio e para a ambiência de negócio também, de uma maneira ampla. Então, esse ecossistema é isso, é levar serviço, é levar network, é levar interação, diálogo com o poder público, porque muitas vezes você pensa que não, mas nós estamos resolvendo problemas também individuais. Mas por quê? Porque a credibilidade do sistema foi alcançada ao longo dessa jornada. O que nós somos hoje, eu estou na presidência hoje, mas quantos outros passaram? O próprio Dr. Freitas passou também pelo cargo que eu hoje estou e deu a sua contribuição. Então, esse somatório todo gera credibilidade, e o comércio, a essência do comércio é isso. Credibilidade nas suas ações, no compromisso com o cliente. Se um líder não tiver credibilidade, ele não leva a sua instituição adiante. E a credibilidade, eu digo, é muito no que a gente fala e no que a gente faz. Isso é muito importante a gente mostrar para os jovens hoje, porque nós estamos com uma geração que muitas vezes não acredita em si, mas tudo é construído primeiramente com a palavra. Eu lembro ainda do meu avô, lá no interior, eu ainda pequeno, os negócios dele eram resolvidos sem nada assinado. Era dito, aquilo é tal, valor tal, às vezes não precisava nem anotar. Isso eu aprendi desde cedo. Então é importante a gente, hoje tem todos os movimentos e as técnicas e soluções para o controle, para processo de venda, tudo muito
bem estruturado, mas eu acho que ainda essa credibilidade ela tem que ser mantida. Se eu prometo, só olha, eu vou aqui no meu setor conseguir esse medicamento que é raro para você, te manda entregar em tal horário. Se eu cumpro com aquilo, essa geração de confiança, ela mantém o negócio. Ela eleva. Isso serve para pequenos, médios e grandes negócios. Então, o ecossistema é isso, é essa construção coletiva gerada pela confiança. Maravilha. Passa confiança até no tom de voz, né? Rapaz, impressionante. Agora eu vou pegar esse fio do bigode, não foi que você acabou de citar, e é um fio de bigode qualquer não, um fio de bigode do Dr. Freitas, viu? E passar a bola para Mayra. Mayra, o jovem hoje, ele está mais consciente da importância do associativismo, porque eu sei que o John, meu sócio, foi para Nova York confiando em você lá, e né? foi a viagem da vida dele. Foi a melhor coisa que aconteceu profissionalmente, né, ele ter ido nessa viagem. Mas de uma maneira geral, até porque eu não considero o meu sócio normal, ele é extraordinário. Ele é mesmo. De uma maneira normal, o jovem ele está mais ligado com relação ao associativismo. Sabe, eu penso que hoje, até pela questão de tempo, a gente precisa pensar em maneiras inteligentes de produzir, né? E quando você está num ambiente certo, naturalmente você tem resultados que às vezes você demoraria 5, 10 anos. E numa ambiência adequada, você consegue encurtar para 2 anos. Então, quando a gente tem esse repertório de transformação e de mudança, como por exemplo, quando a gente fala de transformação e mudança, eu vou citar aqui a CDL Jovem Fortaleza, porque nós compreendemos que o empresário ele tem vários estágios, não é? Então, na CDL Jovem Fortaleza, por exemplo, a gente vai ter um sucessor, que esse foi o propósito inicial, o Dr. Freitas sabe disso, né? Da CDL Jovem, foi para acolher essa linha de sucessão do varejo. E, claro, através do resultado, começou a atrair outros perfis de empresários que são fundadores. Então, eu diria que hoje que o que nos une, enquanto CDL Jovem Fortaleza, é essa mentalidade de crescimento. Então, o jovem, que a gente chama de jovem, mas existe aí um intervalo de idade bem divergente dentro da própria CDL Jovem, que é de 18 anos a 40 anos, quando ele tem essa mentalidade, ele vai buscar ambiências adequadas. E quem é que vai dizer isso? A reputação, a confiabilidade da entidade. CDL Jovem Fortaleza hoje tem 25 anos. Então, carrega resultados grandiosos de sucessores e fundadores. Sucessores, a gente tem aqui diversos. Eu gosto muito do caso do nosso amigo, que tem um repertório dentro do associativismo muito grande, que é o próprio Cabral Neto, né? Que fez uma história fantástica, que hoje a gente consegue permear com base também naquilo que o Cabral, a Jamila, etc., o Pablo, todo mundo construiu. E eu penso que a CDL Jovem hoje atrai pessoas, né, jovens dentro desse intervalo, que querem realmente se diferenciar através de uma mentalidade e de uma ambiência adequada. Então, o empresário que não compreender que está dentro do associativismo, o seu tempo ele precisa ser distribuído de forma inteligente, e eu considero que as horas dedicadas ao associativismo sejam horas estratégicas. Não vai permear a parte operacional, né? Então, mais um tempo dedicado à estratégia. Doutor Freitas, o que mais vai poder ter uma opinião formada sobre essa pergunta é o senhor. No histórico que o senhor tem, se eu não me engano, foi presidente em 2009, 2014, né? Ou seja, mas tem um histórico enorme aí da CDL e já vi que tem uma memória fortíssima aí com a história do cavalo. Já teve algum alinhamento tão grande? Porque eu vejo nessa mesa aqui, vocês três estão alinhados e eu acho que isso aí é uma força enorme, né? Tanto nacional como uma gestão que foi desbravadora, ou seja, que iniciou, teve suas dificuldades da época, a gestão atual, a gestão futura, porque nós temos aí essa geração Z que às vezes ou é muito à frente de tudo, ou então de repente tem tudo e não quer nada, né? Então, dê aí sua contribuição para a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Olha, a começar pela história da própria entidade, ela começou com associativismo. Sem ele, ela não seria nada hoje. Nós temos aí uns 65 anos de caminhada a mais. Começamos por uma necessidade. Na época, nós não tínhamos o serviço de informação, era muito pobre.
E os comerciantes não sabiam o que fazer com os devedores, porque como eles não se conversavam entre si, não havia comunicação, o devedor devia a ti e a minha loja era em frente à tua. Ele não ia para ti, mas vinha comprar a mim. E você via ele entrando no meu comércio, mas não dizia nada. Eu ia ser mais uma vítima. E assim, e ficava o comércio assim, perdido, sem uma solução. Por essa necessidade, eles se associaram, aqueles fundadores, do sistema de proteção, daí que surgiu o sistema de proteção ao crédito, porque era uma maneira de sobreviver, era uma necessidade, daí que eu falei há pouco, associativismo não é uma opção, é uma necessidade imperiosa de sobrevivência, a começar pela história do próprio homem. O próprio homem. O homem da caverna, ele não vivia sozinho. Ele era em tribo. Por quê? O animal mais sensível, com menos resistência no reino animal era o homem. Mais frágil. Então ele era presa fácil. Se ele não se une nem para caçar, ele conseguia conseguir uma caça. Então ele associou-se por essa necessidade. Você vê no reino animal, nós temos muitos exemplos de associativismo entre os próprios animais. Não vou nem falar nas abelhas, formigas, isso aí é tão citado que é uma realidade. Uma realidade. Então, e o homem continuou com essa trilha da necessidade de estar juntos. Agora, muitos, às vezes, não captam essa mensagem e pensam que vão sobreviver sozinhos. Naquele primeiro momento lá, criamos o SPC pequenininho. Era uma lista que eles trocavam de papel. Era um papel, assinado num papel. Trocavam aquelas listas, chamava-se, eles deram o nome de clube. Era clube, porque era só um clube mesmo. De fim de semana, onde eles bebiam um uísque e trocavam as listas de inadimplentes. Com o compromisso de não vender a quem estivesse naquela lista. Isso era um compromisso. Você não vende para quem está na lista. Manda me procurar. Enquanto eu não der baixa, ele não compra. E aí nasceu o nosso sistema de SPC, que veio num crescendo por essa necessidade cada vez maior de termos a informação e de termos a proteção. Hoje é um sistema robusto, enorme, nós temos o maior banco de dados da América Latina, né? Mas sempre construído com esse viés associativista. A entidade tem essa ferramenta para proteger os seus associados. Evoluiu muito? Evoluiu. Os serviços hoje são outros? Não tenha dúvida. Muitos lojistas, inclusive os pequenos do interior, chegam para mim: doutor Freitas, sistema aí de negativação para mim não funciona mais, porque o cliente, ele com o cartão, ele não precisa mais de informação. Ele tem só essa visão, como se a SPC fosse apenas isto. Hoje nós evoluímos com muitas soluções para o mercado, que fogem à percepção deles. Nós podemos fazer estudos de mercado, como nós fazemos. Uma empresa que vem instalar-se em Fortaleza, ela quer conhecer o mercado. E Fortaleza é muito grande. Nós temos na grande Fortaleza 3,5 milhões de habitantes. Eu vou montar uma empresa para atender 3,5 milhões ou eu tenho um nicho que eu quero atingir? Procura o SPC, onde você vai se instalar, onde é melhor você colocar, quantos consumidores você tem ali para o seu produto, e nós vamos trabalhar focados naquele, e nós podemos fazer isso para você. Esse seu marketing vai ser assertivo, com resultados fantásticos. Isso nós temos, as empresas vivem contratando isso daí. Isso é brincar. O nosso sistema é tão rico que eu posso, 10 horas da manhã, eu posso saber quem é que está comprando no nosso mercado. Agora, são mulheres ou são homens que estão comprando mais? Agora, ele informa. Eu tenho mais mulheres comprando agora ou homens? E à tarde, quem é que está comprando mais? São as mulheres. Vai variando e nós temos isso num tempo real. Excepcional. Olha como isso é rico. Então, para o seu negócio, você tem uma ferramenta que muitas vezes eles não sabem que tem. E o nosso trabalho é divulgar isto e levar outras soluções, que eu estou dando só o exemplo do SPC, que nós temos outras construções que já nasceram dessa convivência associativista. Então,
Hoje, a federação aqui do estado do Ceará, nós temos um projeto que eu reputo, posso puxar a sardinha para minha brasa, é fantástico, que é a Jornada de Integração, já estamos na 10ª edição. Você veja como nós acreditamos no conhecimento, é que nessa jornada, durante esses 10 anos, 9, porque estamos entrando no 10º agora, nós já qualificamos 23 mil colaboradores do comércio. 23 mil, isso não é nada, eu sei disso, mas é uma semente que vai germinar. E temos qualificações também para os empresários. Não adianta eu qualificar só a força colaboradora se eu não tenho um empresário também com a visão aberta e antenada e atualizado. Esse é o nosso desafio. Dentro da jornada, nós trabalhamos muito a visão do conhecimento e do crédito, o acesso ao crédito. Um empresário bem orientado do seu negócio, advertido, qualificado, ele já sabe buscar o crédito e sabe como usar o crédito. Por incrível que pareça, no próprio banco eu tive já vários retornos dos gerentes dizendo: doutor, o homem veio aqui, mas ele não sabe nem para que quer o dinheiro. Ele não tem nenhum projeto, ele não sabe nem para que vai fazer com o dinheiro, como é que eu vou dar o dinheiro para ele? Se ele nem ele sabe. Isso ocorreu muito. O cidadão pegava um crédito no banco, a primeira coisa que ele fazia era comprar um carrão, que não era o negócio dele. O negócio dele não era aquele carro. Então ele comprava, já estrangulava a empresa, criava um débito que ia naufragar por conta daquele dinheiro. Então o nosso trabalho grande é uma política de educação financeira para eles, de controle de caixa, né? Isso é o desafio nosso dentro da federação, com esse olhar de associativista. Eu aqui me sinto muito bem quando eu vejo a Mayra falando, porque quando nós imaginamos, há muito tempo atrás, com o Irã, a criação da CDL Jovem, o nosso projeto, propósito era esse. E hoje, quando a gente vê jovens assim entusiasmados, capacitados, trabalhando, desenvolvendo, nós nos sentimos muito recompensados, muito, porque esse era o nosso projeto, era para ter continuidade. E essa continuidade só poderia vir de um canteiro, né, preparado, trabalhado com esses jovens que são voluntariosos, que nos estimulam aí em frente, que nos alimentam, porque a verdade é que a Força Jovem, eles nos estimulam, nos provocam. E eu gosto muito de estar com eles, porque eu me sinto motivado. Eu estou vendo que o senhor se sente com 20 e poucos anos, viu? Tá Mas certíssimo, né? a mentalidade do Dr. Freitas é diferente. Olha a jornada da integração, É 10º impressionante. ano. E você que está nos assistindo, que não sabia que essa pesquisa, né, esse banco de dados, está disponível a um valor assim bem, né, mais baixo do que é o de comum, né? Mesmo fazendo parte do marketing, eu tenho que ceder a todo esse tipo de trabalho bem feito, né? E a gente lembra aí agora que devido ao tempo real que o senhor comentou, nós acabamos, pelo menos na minha opinião, nós acabamos de passar por 2 revoluções, né? E a humanidade teve poucas revoluções se considerar todo o seu histórico. Mas nós passamos aí pela pandemia, no qual eu e a Mayra nós já conversamos sobre isso, né? Eu acho que para quem não tinha consciência que o tempo vale mais do que dinheiro, agora só não entende assim se não quiser. E também nós temos a IA aí mudando nossas vidas de forma significativa. Então a pergunta é para os três, ela está aberta na mesa, como é que a IA impactou o associativismo, já que ela mudou tanto as nossas vidas? Essa eu vou deixar para o meu presidente, que ele é especializado, pós-graduado em IA e é um entusiasta, né, presidente? Com certeza. Nós ainda também, eu acho que o comércio ainda não está aproveitando na sua plenitude as ferramentas que estão aí postas, né? Mas hoje já dá para você verificar muito na área do atendimento, do marketing. A gente vê ferramentas que interagem muito com o cliente e até para a tomada de decisão da gestão, isso é importante. Você pode criar assistentes que podem estar lhe guiando ali, inclusive nas tomadas de decisão, com dados que podem ser integrados de próprios sistemas que você tem para
nortear o dia a dia da empresa. E no nosso ecossistema, inclusive, a CNDL está lançando a CDLIA, que é uma ferramenta que a gente vai estar em breve disponibilizando Então, para a os escola, isso aqui é associados. novidade? É uma novidade Só não agora pode conversar, recente. eu fico sabendo disso. É uma novidade agora bem recente que nós estaremos disponibilizando para os associados. É claro que essas ferramentas de inovação têm um custo, mas é um custo bem razoável para ajudar justamente as pequenas e médias empresas, porque às vezes as maiores já têm aí as suas ferramentas já bem implementadas, mas nós que temos aí mais de 3.000 associados, a gente precisa trazer essas inovações no dia a dia para serem implementadas e serem colocadas na prática para a tomada de decisão mais assertiva. Porque é como se você está dirigindo. Se você está dirigindo sem uma visualização do que tem à frente, e você tem que ter esses dados bem consistentes para a tomada de decisão que seja bem direcionada para o resultado. Então, a inteligência artificial hoje ela está muito voltada para isso. Claro que a gente tem que buscar cada vez mais ferramentas que sejam utilizadas no dia a dia e tem avançado nesses últimos 2 anos. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, um MBA em IA, utilizo já no dia a dia, Compõe músicas. componho música, Nas me horas ajuda no vagas. dia a dia. Então, assim, eu uso ainda muito de uma forma lúdica, mas utilizo muito também no negócio, porque esse aprendizado ele amplia a sua visão para o negócio. Às vezes você pensa que não, mas quando você olha, vem ideias novas que a gente pode estar desenvolvendo. Inclusive lá na farmácia nós estamos agora já num projeto para levar a ferramenta bem apropriada para chegar ao cliente, principalmente aquele cliente que compra medicamentos de uso contínuo e que muitas vezes esquece da recorrência. Então nós vamos estar trazendo uma ferramenta também nessa área aí que é para fazer esse elo melhor da inovação com a empresa e o cliente. Então é algo aqui bem preciso. Legal. Sobre... Desculpa aí, Pode colocar, meu presidente. Sobre a IA, para quem está nos ouvindo, eu gostaria de trazer uma reflexão também importantíssima, que muitas vezes a gente esquece. Para o empreendedor, uma das qualidades que ele precisa mesmo é da adaptação. Você tem que adaptar-se ao momento. Ao momento. Eu não posso viver de passado. O passado faz parte da minha história. Eu posso até buscar algum conhecimento lá, mas o que conta é o presente. Existem muitas pessoas que se apegam a determinados formatos e resistem às transformações. Que isso não vai dar certo, isso não... E fica brigando com uma realidade. A IA, a inteligência artificial, chegou atropelando e assustou. E eu ainda hoje vejo alguns empresários resistindo, dizendo que isso não existe, não vai ficar, para ele não tem impacto nenhum. E eu faço uma provocação muito rápida nos auditórios. Eu faço só assim, uma pesquisa bem rápida. Quem é que usa Pix aqui? Aí eu digo, não, eu vou perguntar é quem não usa, que é melhor. Porque, e o que é Pix, meus amigos? Se não é um avanço É isso. estupendo da IA. A IA está presente já, não depende de você, então não brigue com ela. Você tem que adaptar-se a ela. Então, o empresário tem que estar sempre atento e adaptar-se à realidade do momento. Você está ali para servir ao seu consumidor, principalmente nós que somos do varejo do comércio. O consumidor avançou. Ele tem informações fantásticas. Chega no teu negócio e encontra uma caverna. Ele não vai ficar ali. Ninguém fala mais ali nada com o mundo atual. Então, te prepara a você e a sua equipe. Eu tenho um exemplo bem pertinho de mim. Eu estava viajando, estava fora, eu gosto sempre. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é viajar.
conhecer. Esse mundo é tão pequeno, se a gente não conhecer essa esferazinha. E eu estava fora, e nós temos aqui criamos uma solução também importante na área do conhecimento, que é o radar do varejo. O radar do varejo, nós imaginamos, era uma necessidade para os comerciantes, para os empresários como um todo, ter informações dos números estatísticos da economia. E aqui havia sempre um conflito, porque a CNDL, ela apresenta o resultado das pesquisas, mas é nacional. O Brasil é um país continental. Então, os números que são apurados nacionalmente nem sempre vão contemplar a economia do estado do Ceará. Completamente diferente. E aqui havia sempre uma grita, isso aí não é, a nossa inflação aqui não é essa, não houve isso, desemprego. Aí nós contratamos um economista lá em Brasília. O que é que ele faz? Ele apanha os dados dos institutos de pesquisas do estado e o nacional e faz uma análise, e nós temos o radar do varejo já com análise nacional e estadual. E, para surpresa nossa, o Ceará, em muitos aspectos, ele é superior ao nacional. Ele avança sobre o nacional. Isso trouxe para os empresários, acalmou muito, e eles têm dados bem legítimos, em que eles confiáveis. Mas eu falei no radar porque eu estava viajando e quando eu vou apresentar, todo mês eu faço a apresentação, aí eu abro uma fala apresentando o radar, que vem com umas 8 páginas ou mais, com vários dados interessantes. E eu faço uma apresentação sucinta, concisa daquilo ali. E gravo também. Estava viajando, aí a minha secretária de então falou: doutor Freitas, chegou o material, o senhor não está aqui, a imprensa já está cobrando, o senhor me permite eu redigir uma apresentação? Digo sim, ela é secretária formada justamente em secretariado pela UFC, aí eu, pode fazer. E ela fez, mandou para mim a minuta. Digo, perfeito, parabéns, pode publicar. Parabéns. Quando eu retornei, ela disse: eu preciso lhe confessar uma coisa. Eu digo, pois não, fica à vontade. A redação daquele material que eu mandei para o senhor não foi minha, foi do IA. Né? Ele que redigiu e estava perfeito. Estava melhor do que a minha. Entendeu? Aí, quer dizer, nós temos soluções já dentro de casa. Eu já tinha pago para ela e um outro funcionário nosso um estudo em inteligência artificial na parte de marketing digital. E ela já tem um conhecimento, rapaz, fantástico. Eu digo, olha aí, nós temos o IA dentro, aqui, facinho já, aqui, e os empresários não podem teimar com essas soluções. Você tem que adaptar-se ao momento. Você não pode brigar. Se o Henry Ford fosse atender a pesquisa naquele momento, quando do lançamento, da criação do carro, ele tinha feito uma carruagem com mais cavalos, né? Que era o que o pessoal entendia. Queria uma carruagem com 4 cavalos para 6, para 8, não era porque era a solução do momento, eram cavalos. Andar num bicho daqueles barulhento, e ninguém queria. Mas ele foi uma evolução. Quem é que quer mais andar com aquelas carroças? Ninguém nem imagina, sujando a rua, fazendo aquilo tudo. Então, nós temos que nos lembrarmos que nós avançamos com conquistas desta maneira, quebrando paradigmas e indo em frente. E essa é que é a grande realidade. O empreendedor não pode brigar, e eu não vou impor ao meu consumidor a minha vontade. Eu tenho que me adaptar à vontade dele. Eu tenho que identificar a necessidade dele, que muitas vezes ele nem sabe. Ele nem sabe qual é. O próprio do iPhone, se ele fosse pensar, ele não tinha criado, porque os aparelhos eram muito bonitos, né? Grandes, não era isso? Ele vai e inventa um negócio desse aqui. Quem é que ia querer isso aqui, se ele fosse perguntar? Ninguém, que não sabiam o que era. Hoje até telefone ele é, né? Isso? Até telefone ele é. Até para discar serve, né? Então, olha como evoluiu. Uma inovação que, de momento, podia haver uma resistência grande pelo fato de ser desconhecido.
Nem sempre o consumidor, ele mesmo não sabe o que é que ele quer. Nós temos que identificar e oferecer e trazer. Então, é nesse aspecto. A minha parte, na parte do IA, é nesse sentido, que quem está me ouvindo, olha, pessoal, prepara, vai em frente e vem muita novidade. Nós estamos só no começo. Eu acho que eu queria pedir aqui um complemento para o Freitas, antes de ouvir a Mayra sobre o ponto. É que muitas vezes a gente fala assim, mas não é só o líder que tem que entender de IA na empresa. Todos. É algo que nós temos que levar para todo o time. Todos têm que participarem desse processo de inovação em todos os setores. Isso é muito importante. E ele colocando aqui o exemplo da colaboradora lá, da secretária, né, Freitas? Hoje tem ferramentas que acho que vocês conhecem também, que eu posso gravar minha voz, posso depois ter imagens minhas e eu posso pegar um texto e simplesmente reproduzir. Ou seja, se ele quisesse mandar um áudio e um vídeo completo sem estar participando, é só aplicar lá uma ferramenta e aquilo aparece. Você também que é da área do marketing sabe disso. Então, hoje existem diversos tipos de ferramentas, de aplicativos que podem nos ajudar no dia a dia para você estar também otimizando o tempo, né? Isso é o que nós temos que fazer. É poder realizar mais coisas e também até sobrar mais tempo livre para aproveitar e curtir a vida também. Complementando, só para você, que esse é o nosso entendimento, projeto Jornada de Integração, e nós disponibilizamos cursos de capacitação e qualificação para os colaboradores do comércio gratuitamente, ministrados por professores da faculdade CDL. Gratuito. A temática dele é IA, inteligência artificial, para o colaborador, já começar a tomar conhecimento. Nós temos, é nessa linha que a gente trabalha. E chamamos a atenção do empresário. Não adianta o teu colaborador estar tomando conhecimento lá e você aqui divorciado, sem saber de nada, que vai haver conflito. Quando ele chega dentro da empresa, não encontra o respaldo para o que ele aprendeu. Aí fica chocante. Aí. Nós temos batido muito nisso e o Ceará tem sido para a gente motivo de muita orgulho para mim, de satisfação, porque a resposta é grande. Tem correspondido muito ao nosso esforço. Isso é extremamente necessário, porque na última pesquisa se apontou que a geração mais nova ela tem 40% do vocabulário, né, das gerações passadas. E os prompts, eles são tão importantes, já que a gente está falando de IA, né, que era uma ferramenta, passou a ser um agente, um assistente. Né? Eu costumo dizer que quando começaram a me pedir ferramenta de IA na Converse, eu digo, vou montar uma oficina, porque é muita ferramenta. Eu já vim do ramo, né? Sim. Eu vim do ramo de autopeças e tudo. Eu cresci dentro do escritório de representações e tudo. Um abraço ao meu amigo Ranieri, que era grande amigo. Um amigo do meu pai também. Quer dizer, comecei a trabalhar no escritório de representações com 16 anos, comecei tarde, mas nunca gostei de mesada, então eu queria ganhar meu dinheirinho e tal. E aí eu já fiz essa analogia. Eu digo, eu estou montando uma oficina aqui de tanta ferramenta. E o que eu concordo 100% com o Dr. Freitas, né? E impressionante os exemplos que ele falou. Eu acho que ele tem um sexto sentido mesmo, assim, bem apurado, se não for o sétimo. A IA, ela daqui a pouco, ela vai ser como a internet. Isso. Quando eu era regional da GM lá em Recife, por várias vezes acontecia do prédio ficar sem internet, né? E a nossa internet móvel não era tão rápida, e a gente precisava atender aí os concessionários de uma forma muito célere. E eu dizia, gente, vou para casa. Casa. Você não tem internet em casa? Trabalha de casa, porque aqui você não vai conseguir fazer nada. E daqui a pouco nós vamos estar na mesma situação com a IA. A pessoa que não estiver utilizando, né, que não tiver seu assistente, seu agente. Para quem tem assistente e agente, é nível mais avançado, tipo Filizola, né? Tem gente que ainda está usando como ferramenta. Sim. Mas que comece. Não deixe para amanhã, não. Comece hoje, porque é uma aposta parecida com a do Henry Ford. O Henry Ford sabe que ele ensinou para a humanidade o seguinte, que você podia ter o carro preto ou preto, né? Porque ele queria que todo mundo pudesse comprar, inclusive os operários dele, e que se ele tivesse apenas $1 na carteira, esse dólar seria investido em marketing. Agora eu fiz uma propagandazinha aqui da... O Mechan. Eu fiz um mechan aqui da Converse também, né? Claro. E aí, Mário? Olha, eu vou fazer assim, uma junção de um pouquinho, vou tentar compilar e até trazendo um repertório desse ano que eu acho que foi muito legal nesse aprendizado de IA, inclusive, né?
A gente esteve lá em Nova York recentemente, e um dos pontos que foi colocado lá, que a IA ela não é um fim, ela é um meio para. Então, vou juntar o que eu vi lá em Nova York, vou juntar o que eu vi em Londres, na missão empresarial também da CDL Jovem, e vou compilar com o nosso último almoço agora da CDL Jovem, que nós levamos o diretor de relacionamento da TOTS, né, que é um player da América Latina, e foi justamente com essa pauta de A, para empresário, tá? Que o nosso ecossistema ele vai ter soluções de A a Z. Nós vamos dar subsídios para que as empresas cresçam. Então, entra a CDL Jovem com a capacitação do jovem, entra a Faculdade CDL com a capacitação para o próprio empresário e também nossos funcionários, entra a FCDL capacitando colaborador, a CDL Fortaleza unindo e representando, né, nós empresários frente ao Brasil. E nesse aspecto é que o Marcos colocou, né, esse que é até um patrocinador da CDL Jovem Fortaleza. A gente tem que unir IA com IH, a inteligência humana. Então, nada do que a gente está colocando, como a IA, ela não pode aparecer. Lá em Nova York, o que foi muito falado? A IA ela entra como um agente invisível. Porque não é Perfeito. confortável para mim eu chegar na Santa Branca e conversar com a IA. Não quero. Eu quero falar com o farmacêutico, que ele vai ter o assistente dele, vai poder indicar um tratamento adequado. Eu quero chegar numa imobiliária e ter uma reputação do Dr. Freitas que vai dizer, eu assino que é dessa forma que eu não quero conhecimento por conhecimento. Conhecimento hoje é a coisa mais fácil que tem. Como eu digo para o meu time interno, eu digo, olha, você só não vira um PhD técnico se você não quiser e se você for muito preguiçoso. Porque a possibilidade de você aprender está de A a Z. Mas quem é que assina isso? A reputação disso. Então, a reputação que entra de uma farmácia que tem o seu farmacêutico, de uma imobiliária que tem, de uma Solutec dessa que trabalha com regulação e que tem o Franklin, que vai ter a Mayra farmacêutica que vai dizer o caminho é esse, isso é adequado, não peque nisso. Então, isso eu vi em Nova York. Que a inteligência artificial ela entra firme para gerar eficiência operacional, mas ela entra de uma forma invisível. Então, ela vai entrar para compilar dados, ela vai entender que o Maurício ele gosta de presentear a Laura com tangerinas, não é assim? Isso. Pronto, tangerinas, que ela gosta de uva e tal. Então, Maurício, sua esposa está fazendo aniversário. Que tal levar tangerinas nobres disso, tal, da plantação XYZ? Então, ela entra como uma base para gerar experiência para o cliente, não como um fim. Então, e aí entra a reputação, entra a inteligência humana, porque eu perguntei para o Marcos, que é das grandes autoridades, eu gosto muito de aprender e perguntar como eu vou na sua sala me aconselhar, como eu vou na sala do seu, né, conversar. Então, eu gosto de dizer, Marcos, vem cá, eu fiz essa pergunta 2 vezes. Eu fiz para um grande executivo lá de Londres, da Mini Cooper, que ele mostrou o poder da hiperpersonalização com a tecnologia através dos carros, em que eu poderia variar uma maçaneta de porta, uma laranja e a outra rosa, e um carro, a probabilidade de um carro sair igual ao outro é quase que impossível, porém, pela tecnologia e a inteligência artificial, ele garante essa experiência. E para o Marcos eu perguntei, vem cá, o que é que você me orientaria a ensinar os meus filhos? E eu imaginei que ele dissesse assim, coloque os meninos num baita treinamento de tecnologia. Ele disse, Mayra, eu só quero que meus filhos sejam normais, que eles saibam se relacionar, que eles sejam pessoas capazes de sentir, de ouvir. Aí quer dizer que não é tecnologia? Não. Ensine seu filho comunicação, liderança, porque isso a IA não vai tomar. A tecnologia não vai. Então, a minha visão é tudo isso que vocês colocaram, mas eu acrescentaria o IH que eu aprendi, que é a inteligência humana. Perfeito. E é impressionante. Eu estava no almoço esses dias e conversando sobre isso, eu estava falando que esse olho no olho, ele vai ser cada vez mais valioso, né? Porque para quem só se comunica através de telas, as pessoas hoje em dia elas estão com uma barreira, né? De verdade, elas não conseguem, né? E aí você começa a entrar naquela coisa do meu espaço restrito, e isso faz com que a gente ande para trás. Quer dizer, avança tanto na parte da tecnologia e regride nas relações humanas, como a Mayra acabou de falar. E uma coisa para você que está nos assistindo, eu tenho contato com o Power BI desde 2008.
e tive uma conversa bastante interessante com o xará meu, o Fábio Popa, da Exatatec. Um grande abraço, Fábio. Ele faz parte da BR Nation lá em Miami, né? A Converse tem uma filial lá em Miami, tem um projeto com a Meditech, que é com um hub para pegar e fazer a internacionalização de empresas, mas não aquela internacionalização burocrática, não aquela coisa de só, olha, eu vou te colocar em solo americano. Não, você vai chegar aqui e você vai ter uma chance muito maior de dar certo, porque você vai ter sua parte contábil resolvida, sua parte jurídica resolvida, o brand marketing resolvido. Ou seja, você já vai saber como é que o mercado funciona, né? Não vai ser 10% do que o Dr. Freitas já fez e já mostrou para a gente aqui, mas vai estar muito melhor do que o que é oferecido hoje em dia. E conversando com o Fábio Poupa, ele disse o seguinte: Fábio, o que as pessoas não têm ainda noção é que a IA, ela, você pega 5 e deixa 10. Toda vida que você acessa um IA. Aí eu disse, Xará, explica melhor esse negócio. Você que está assistindo, você vai lá em busca de um conhecimento específico, de uma necessidade, de uma dor, desejo, e tudo que você pegou, né, e aprendeu, e você já tem dentro da sua empresa, dentro do seu negócio e tudo, você deixa lá de bandeja para alguém. Então isso é uma coisa extremamente democrática. Isso achata os muros, né? Porque as empresas maiores, o que é que elas vão fazer? Elas não vão fazer todo tipo de pesquisa com IA que elas não querem, elas estão anos-luz à frente. Elas não querem pegar e revelar segredos, né? Então, uma montadora dificilmente ela vai ter 3 níveis de uso de IA, porque senão ela vai estar... A governança. o compliance vai estar entregando, mas para o pequeno Sim. e médio empresário, que é a grande maioria, Sim. né? E esse nesse Brasil e nesse Ceará são os que nós estamos aqui com um alvo, né? Por isso que tem um alvo na Converse. Para vocês, gente, vocês estão pegando na IA o que custou milhões de dólares de pesquisa. Esse é o grande lance. Então, quando o Dr. Freitas, né, diante de toda a experiência dele, diz assim, olha, não lutem contra porque não tem como lutar, né? A verdade é essa. Mas dando aí agora um tom fora da IA, né? E a pergunta para os três. Para quem vai empreender agora, pode ser no Ceará, pode ser no Brasil, já que o Dr. Freitas aí está nacional, qual é o conselho? Como você acabou de perguntar para essa pessoa que você confiou a pergunta em Nova York, qual é o conselho da Mayra para quem vai empreender agora, além de se associar amanhã no CDL, né? Por favor. Gosto. Do nosso ecossistema, nós temos soluções de A a Z, para o jovem que está iniciando, para o empresário há mais tempo na CDL e também quem quer expandir para o Ceará todo, nós temos a FCDL aí nos apoiando. Mas o meu maior conselho é que esteja nas mesas corretas, não perca tempo em ambientes que você não acredita. Eu, particularmente, sou seletiva. Eu gosto de escolher onde eu quero estar e analisar. Então, primeiramente, a ambiência, escolha onde se conecta com você. E nem sempre aquilo que é bonito para o outro é aplicável para você. Então, você não cabe em qualquer lugar, né? Escolha muito bem. E outro ponto que eu gosto muito é da profissionalização. Se você quer colocar um negócio, já está, você não tem condições de esperar 10 anos e achar que as coisas vão surgir por osmose, não. O conhecimento do outro vai entrar na minha cabeça. Eu tenho que buscar. Eu tenho que profissionalizar. E, de fato, um recado seja dado. Hoje, o empresário, meu pai, quando começou, que não tinha nem a 4ª série, né? E ele fez dinheiro, fez negócio, a realidade hoje é outra. Hoje a gente precisa estudar, vai ter que entender de gente, vai ter que entender de liderança, vai ter que entender de comercial, de marketing, vai ter que saber apertar os botões certos para acessar as pessoas. Isso tudo eu não aprendi na faculdade de farmácia, né? Eu acredito que o senhor também nada de direito e o Maurício também nada de farmácia, que é igual a minha, aí é que não aprendeu mesmo, que isso eu posso dizer. Se eu não aprendi, ele também não aprendeu. Então, profissionalização é realmente estar no local certo e você ter amigos que possam te levar mais longe. Que eu acho que a gente é uma fonte. Eu vou recebendo e eu vou transbordando. Eu vou recebendo e eu vou transbordando. Então, hoje eu aprendo muito com os meus amigos. Eu visito a empresa dos meus amigos e eu pergunto, como é que você está organizando a sua rotina? Como é que é a rotina de cultura aí dentro da tua empresa? Quais são os sistemas que você está usando, né? Converse, como é que tá? Que o John, eu faço isso. É porque tu tá mais no nível assim, aí é um pouco mais difícil. Eu sou mais do RP, sabe, gente? Mas o John, eu ligo pro John, é assim, como é que eu faço isso aqui?
como é que o time, a remuneração, como é que é a meritocracia aí dentro. Então, são coisas que não tem preço quando a gente está numa ambiência e no local certo. Então, ambiência adequada, saber o que é que você quer e se profissionalizar. Acho que seja esse o recado que eu tenho para dar. Ficou alguma coisa para nós, Frei? Bem, a Mayra foi muito precisa em pontos que são para quem deseja empreender. Acho que a ambiência é muito importante. Você vai escolher, claro, o que você quer empreender. É importante entender também, ou se não, trazer pessoas que entendam de como realmente aquele negócio flui. Se a gente fala do mercado farmacêutico, você tem que entender porque é um mercado muito bem regulamentado, com muitas exigências, com muitos detalhes, com precificação única no país, comparado a outros setores. E aí, esses detalhes é importante você conhecer quando você quer entrar e quer empreender num determinado negócio. Mas o ponto principal aqui é justamente esse, de você, mesmo indo buscar empreender no negócio, conhecer de outras práticas. Legal. Fazer essa interação com outras empresas, trocar ideia, como a Mayra reforçou tão bem. E essa interação que vai dando também aprendizado para a prática. E começar. Isso. Porque às vezes você tem a ideia e deixa pelo meio do caminho, né? E saiba que muitas vezes eu, pelo menos na minha jornada, comecei e fui alinhando com o tempo, aprendendo também. Não sai nada perfeito de início. Embora muitas vezes você planeje e organize, mas tem os contratempos que aparecem e a gente tem que saber lidar com isso. Primeiro começa e depois melhora, né? Exatamente. Vocês 10 estão, anos se preparando não dá certo. vocês estão tão sintonizados que a minha próxima pergunta Eu para vou o Filizola trazer- era: empreender é? Vou trazer um, Mas não dá para fazer a pergunta, já foi respondido. eu vou trazer um, eu vou acrescentar aí um elemento que é importantíssimo e que a gente esquece. E isso foi motivo de um NRF. Todo o temário dela foi em cima disso e que poucos talvez tenham tido a oportunidade de pensar nisso. Um dos fatores de sucesso no empreendimento está a paixão. Boa. Sim. A Boa. paixão. Sei mesmo. Isso, você escolha o que você vai fazer. Paixão. Primeiro passo, identifique o que você quer. Se você de fato está talhado para aquilo, se é sua vocação, se você estiver apaixonado, você vai ter sucesso. Ah, de imediato? Não, porque você tem que qualificar, você tem os empecilhos, mas a paixão vem na frente. Eu ouvi isso de um bilionário lá em Nova York, naquele auditório de 8.000 pessoas. E ele foi quem fundou a Virgin, a empresa aérea. Como é o nome dele agora, que eu estava aqui querendo me lembrar? E ele falou, ninguém me deu o recado, foi ele que disse no auditório. E ele falando, um homem que é bilionário, e é em dólar, não é em reais, não. E ele dizendo que o fator paixão fez toda a diferença na vida dele. E ele conta a história, que é bem engraçada. Ele é um rapazinho... Por que que ele fundou a empresa? A Virgem. Ele estava... Assim. Ele jovem... Aqui, as histórias aqui dos nossos empresários de sucesso sempre começam com muita pobreza. O americano necessariamente não começa com pobreza. Já começa... já tem uma solução, né? Isso. Já tem uma vida. E ele, jovem, tinha uma empresa dele lá, e trabalhando e tudo, e a paixão aí dele foi ampla em todos os sentidos. Ele começou a namorar uma lourinha que mudou para outro estado. A lourinha foi para outro estado e ele, num fim de semana prolongado, ele, muito atarefado, entendeu que ia ver a lourinha dele. E quando foi atrás de passagem, não tinha mais. Não tinha mais passagem. Aí ele, poxa, vou alugar um jato executivo. Não tinha mais para alugar. Ele disse, mas eu vou ver a minha loura. Aí pegou e alugou um avião grande. Disse, se eu estou querendo viajar e não tem passagem para mim, certamente tem mais pessoas querendo viajar e que também não tem passagem. Fretou o jatão,
encheu o jato. Foi ver a O que é que loura. um homem apaixonado não faz? Não faz. Foi ver. Richard Branson. Richard Branson. O nome do homem é esse. E eu tenho um amigo chamado Franklin Peck que e também ele- caiu nessa. E ele é, ele, esse ele, é forte. ele é novo, acaba novo. Quando ele estava lá no homem de uns 50 e poucos anos, Richard Branson, não lembrando o nome dele. Então, eu não quis acessar aqui, porque era indelicado, estar olhando o Claro. telefone aqui, mas Richard Branson. E ele viu a lourinha dele, matou a vontade dele, teve ainda resultado financeiro. A viagem dele saiu de graça, porque o que ele cobrou deu a pagar a viagem, ainda sobrou. E por conta disso ele fundou a Virgin, que é uma empresa que não voa para cá. É uma grande empresa que é aérea, e ainda mais de cargas, né? E é de lá, ele não voa para cá, para a América do Sul. Então ele contou isso. E a exemplo dele, vários empresários naquele momento lá vieram dar depoimentos, muitas empresas, mulheres, homens. Olha, o que está à frente do meu negócio, o que me trouxe até aqui, foi a paixão pelo negócio. Então, quem está me ouvindo, eu digo para você, aquilo que você faz com paixão não te pesa. Isso. Você faz por amor. Se você está cansado com o seu negócio, saia daí. Você está perdendo seu tempo e das pessoas que estão contigo. As oportunidades estão aí. Identifica qual é a tua vocação. Não fica teimando naquilo que tu não gosta. Isso é uma pena. Está pagando um castigo sem necessidade. Faz com paixão. Eu digo sempre disso na minha família. Eu nunca fui para minha empresa numa segunda-feira de manhã arrastando os pés, cansado. Nunca. Eu sempre fui alegre, motivado. Eu não notava nem que eu ia trabalhar. Por quê? Porque eu gosto, sempre gostei daquilo que eu fiz. Então, aí você teve sorte, não existe fator sorte. É escolha. Eu podia ter errado, ter começado uma atividade que não fosse aquela que eu tinha que mudar. Você que está me ouvindo, está com tempo, saia disso, você está perdendo seu tempo e das pessoas que te acompanham, porque vira um inferno a vida na empresa. Porque o líder não tem motivação, como é que nada vai dar certo. Então, um dos fatores de sucesso que eu queria trazer para cá, e que poucas vezes eu ouvi, Maurício, você ouviu, você estava comigo, Estava lá. foi paixão. Paixão. Ninguém fala nisso. Perfeito. E você que está nos ouvindo, um dos P do marketing. Então, não esqueça da paixão no seu negócio. E o Richard Branson, da melhor forma do modo do humor em inglês, né? Perguntaram para ele qual era a melhor forma de se tornar milionário. Ele disse que era ser bilionário e comprar uma companhia aérea. Bom demais. Piada célebre dele. Mas, gente, para quem quiser, eu estou aqui consternado. Tinha que ser umas 3 horas esse episódio, viu? Tinha que ser 1 hora para cada um de vocês. Muito bom. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que parte do Dr. Freitas acabou de responder. Mas o que é que o empresário não pode? Porque a gente fala muito que tem que fazer isso, aquilo, né? Mas o que é que não pode? Do mesmo jeito que não pode começar num negócio sem paixão, sem motivação, o que é que o empresário, assim, com vocês, com toda essa experiência, com tantos contatos no associativismo, o que é que ele não pode? Via negativa na mesa. Eita, Maurício, vai. Eu acho que quando a gente é empresário, você é, de certa forma, uma referência. Muitos lhe acompanham, não só os clientes, os colaboradores, então você, como referência, não pode dar o mau exemplo. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande no tratar com as pessoas, no respeitar. E eu acho que é o ponto principal. É cuidar das pessoas. Eu falo aqui de forma positiva. Maravilha. Não pode topar tudo. Esse negócio de tudo vale, isso está errado. Acho que a gente não pode ter conflito entre quem nós somos enquanto pessoas e quem nós somos enquanto empresário. Acho que não tem que ter conflito. As coisas têm que convergir e os nossos valores têm que ser preservados. Então, topar tudo não pode. Eu acredito que o empresário não pode topar tudo. Excelente recado também. Doutor Freitas? Dentro da linha do que eu falei há pouco, você não pode perder a paixão. E tem um aspecto importantíssimo, e eu digo isso nos auditórios, que eu valorizo muito a pessoa humana, aqueles que trabalham conosco, a partir dos meus colaboradores aos nossos clientes. Eu tenho que ter muito foco neles. E eu digo, e vou repetir aqui, para quem está nos ouvindo,
Eu digo muito isso. Quem quiser acabar comigo, com o meu negócio, com a minha empresa, não precisa incendiá-la, não precisa demoli-la. Leve a minha inteligência, o meu pessoal que está lá dentro. As minhas máquinas são incapazes de substituir o trabalho deles. Basta levar, leve, e acabou. Então, daí que eu valorizo, e meus colaboradores sabem disso. O quanto eu valorizo a contribuição deles. O quanto eles são importantes para a vida da empresa. Eles são tudo. Uma empresa não é feita de alicerce, de ferro, de aço, de máquinas, não. Aquilo são instrumentos. Por trás tem as pessoas capacitadas para manuseá-las. E quanto mais treinadas e preparadas, melhor virão os resultados. Então, eu valorizo muito a pessoa humana a partir dos meus funcionários. Eles são meus amigos. E é muito interessante, só para concluir, eu gosto sempre de enfeitar, trazer esses aspectos, não muito assim, didáticos. Na minha empresa eu tenho um motoqueiro que ele já está conosco 30 e... Já tem tempo de aposentar, mas ele não quer se aposentar. Ele está com mais de 35 anos comigo. E eu brinco com ele. Eu chego na empresa, mas eu brinco porque eu gosto. Eu gosto de eu falo com meus funcionários quando eu chego. Com todos, eu gosto de falar com ele. No dia que eu entro, que às vezes eu tenho um problema para resolver, uma ligação para fazer, e passo e subo direto, ele vai perguntar logo à minha gerente: o que foi que o doutor Freitas, o que é que ele tem? Interessante. Foi que ele não falou comigo, entendeu? E é muito interessante. Eu faço isso por prazer. Pergunto como é que ele está, pergunto por curiosidade mesmo. Eu brinco, e isso me satisfaz. Me satisfaz muito, mais do que a ele. Eu acho que aquilo me satisfaz mais do que a ele. Poder falar com ele, poder tirar dele o pensamento dele, a expectativa dele, como é que ele vê a vida, como é que estão as coisas. Eu puxo e converso mesmo, não é aquela conversa gravada de... não, é uma conversa espontânea. Eu digo: como é que tá, Bira? Como é que estão as coisas? Então faz parte. Fale com seus funcionários, são pessoas. O importante, eu gostaria de fazer, era visitar a todos eles. Você ia ter surpresas, né? Visitar onde eles moram, qual é a condição deles lá na moradia. Terminando aqui a minha fala, porque eu me estendo, nós tivemos um problema sério na empresa há uns 4 anos atrás. Uma funcionária nossa, ela sofreu foi agredida pelo esposo, e ela não morreu porque ele pensou que ela já estava morta. E ele suicidou-se logo em seguida. E ela ficou muito tempo hospitalizada, e entre a vida e a morte. Mas ela recuperou-se. Mas no período de recuperação, ela mora aqui no interior, próximo a Canindé, e eu fui surpreendido, olha, fiquei assim maravilhado com a equipe. Eles se reuniam e iam visitá-la, lá perto de Canindé. E eles faziam não era da nossa parte, não, eles mesmos faziam uma equipe. Quem vai no fim de semana visitar a Aninha é fulano, 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 fulano. E iam para lá visitá-la. Olha que força. Olha que força. Olha como isso me deu uma alegria. A Aninha tem o seu valor, que ela é uma pessoa, imagina como é a Ana. Para ter esse pessoal maravilhosa. E o pessoal ia. Eu digo: não acredito, eu não fui lá. Eu não sei quem foi que estimulou. Veio deles. Aquela vontade. A Aninha continua conosco, ficou bem, restabeleceu-se, já casou-se e está bem. Então, é mais a equipe só é sadia quando acontecem assuntos, temas dessa natureza. Tem conflito lá dentro? Tem, em todo canto tem, na família tem. Então deve, mas eles se resolvem, fica bem mais fácil de resolver, porque quem está lá dentro não quer sair, né? Porque vive num ambiente tão bom que surge um problema, surge um atrito e tal, mas eles se resolvem, nunca chega para mim. Perfeito. Gente, meus amigos, eu pensei que ia ser mais um episódio. Para mim foi uma aula, e eu espero que vocês também tenham sentido isso e aproveitem toda essa sapiência que foi aqui externada.
essa uma horinha que nós passamos. Quero agradecer em meu nome, Fábio Fernandes, em nome da Converse, em nome do Pode Conversar. Mayra, muito obrigado. Você pegou e conseguiu aí, né, espaço na agenda do Filizola, doutor Freitas. Muito obrigado aos três por estarem aqui. Eu posso falar por mim e eu acredito que por quem está nos assistindo também. Ficou com um gostinho de quero mais. Então, aqui é a casa de vocês, né? Qualquer novidade, qualquer spoiler, né? Qualquer facilidade, viu, doutor Freitas, que o senhor consiga imaginar aí, com a ajuda da IA ou não, porque a gente tem aqui para divulgar a casa de vocês e foi um prazer enorme, né? Se alguém quiser fazer alguma consideração final, mas para mim foi excepcional. Olha, eu também quero agradecer principalmente ao presidente Freitas, ao presidente Maurício Filizola. Eu confesso que nem eu pensei que esse encontro pudesse acontecer assim. Eu sei da agenda, eu sei a minha agenda, eu sei a agenda deles, né? E quanto entrega. Isso me faz ver o quanto é legal a gente estar no ambiente correto, porque essa é a nossa contribuição para a sociedade. É isso que a Mayra, que o Maurício, que o Dr. Freitas hoje se uniram para contribuir com a sociedade. É uma entrega. É uma entrega da gente enquanto empresário, enquanto empreendedor, mas enquanto ecossistema também. E eu estou muito feliz. Obrigada, presidente Maurício, porque quando eu convidei, ele disse, vamos chamar o Dr. Freitas. Eu disse, mas será? Mas eu digo, eu já nem achava que tu ia, imagina o Dr. Freitas. Então, assim, acreditou e fez com que isso aqui acontecesse. Então, obrigada por você ter sido o vetor, né, desse encontro e aos meus amigos aqui, que eu tenho a honra de conviver diariamente. Quando eu recebi o convite, lembrei logo desse amigo, porque você sentiu aqui hoje o quanto a gente aprende também. Total. Quanto a gente sente palavras verdadeiras e de muitos ensinamentos. E eu queria brindar aqui o ecossistema botando as nossas três mãos juntas aqui. Olha o corte aí, olha o corte aí. Quem está cuidando, olha o corte aí. Unindo esse time que é de muito orgulho para todos nós. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Que Deus nos abençoe. Mais e mais isso que aí. nós sejamos multiplicadores. Com certeza. Obrigada por tudo. Sensacional, meu povo. Muito obrigado a vocês, obrigado Fábio, obrigado Mayra. Quero dizer para você que eu lhe admiro de algum tempo. Nunca expressei, porque é uma moça inteligente, dedicada, humorista, que é muito tempo. E aqui a você com esse seu trabalho de divulgação. Você presta um trabalho maravilhoso para a Nossa, sociedade. mas se todos os convidados fossem desse jeito, doutor Exato. Freitas, ia ser muito mais fácil para mim. Esse é um Obrigado. veículo importantíssimo É verdade. e traz informação, né? Isso. E vocês são uns heróis. A casa é sua, viu? Obrigado. De verdade. Muito obrigado pelos ensinamentos. Parabéns. Obrigado, Fábio, pelo convite, viu? Também estar aqui com você. Maravilha. Eu preciso só dizer que, além de todo esse aprendizado, nós tivemos a energia do Bom Café Brasil, Eu que é o gostei, primeiro patrocinador aqui Que do massa. Pode Conversar. Auricélio Sidraque, obrigado, Muito viu? bom. E que venham outros, né? Água mineral nós ainda não temos. Vamos celebrar. Aí, Ricardo, pode Bom café.